O Jordan Peele vem se tornando um dos principais nomes do cinema americano na atualidade, especialmente dentro do gênero do terror, em que ele emplacou sucessos como Corra e Nós. Eu trago agora a trajetória dele até aqui em mais uma filmografia do Cine 7. Jordan Hayworth Peele nasceu em 1979 na cidade de Nova York. Filho de uma mãe branca com um pai negro, ele, desde jovem, queria ser artista. Chegou até a ter um empresário aos 12 anos de idade, mas ele não tinha muita sorte nos testes que fez. As coisas começaram a mudar quando ele conheceu a roteirista Rebecca Drysdale e se aventurou pela comédia. Ele entrou para um grupo de stand-up comedy com sede em Amsterdã, na Holanda. Quando ele voltou para os Estados Unidos em 2003, em uma passagem por Chicago, ele conheceu o grande parceiro da carreira dele, o Keegan-Michael Key. Os dois trabalharam juntos em Mad TV e tinham tanto potencial que o canal Comedy Central topou dar um programa a eles. Key and Peele durou 5 temporadas com uma série de sketches. As duas melhores foram a sátira com o presidente Barack Obama e, claro, os zumbis racistas. What is that? They seriously wouldn't let her eat us. A parceria com o Keegan-Michael Key ainda rendeu o filme Keanu, Cadê o Meu Gato? A pergunta que você deve estar se fazendo agora é como que um comediante foi parar no terror. Essa história começou com Jordan Peele ainda garoto. Ele fez uma viagem com um grupo da escola e lá pelas tantas ele contou uma história de terror e fez todo mundo ficar apavorado. Nisso ele percebeu duas coisas: que ele era um bom contador de histórias e o poder do terror. E não foi à toa que o primeiro trabalho dele como diretor de cinema em longas-metragens foi justamente no terror, com o excelente Corra. O filme mostra a história de um jovem negro que vai conhecer a família da namorada branca. Por trás da cordialidade inicial, ele se depara com um mundo bizarro e racista. Corra vai muito além do filme de terror, que a gente tem que descobrir qual é o mistério e o assassino. O que vale mesmo são as camadas sociais e o pano de fundo, que é o racismo dentro da história e as analogias que ele faz em relação ao mundo que a gente vive. O Jordan Peele, por exemplo, associa a forma como Chris é dragado pela família ao sistema prisional norte-americano, que trancafia negros e negras a ponto deles não terem mais como voltar à sociedade. Já a estratégia clichê do gênero de colocar o protagonista como um paranoico ganha outros ares aqui, porque segundo Jordan Peele, esse é um sentimento que muitas vezes há quando o racismo ocorre, e a pessoa que sofre se coloca muitas vezes na dúvida se essa era a intenção ou não da pessoa que o agrediu. Além disso, Corra mostra aquilo que vemos tão rotineiramente. Pessoas que dizem não serem racistas, até votam no Obama, como fala um dos personagens, mas no fundo guardam atitudes, pré-julgamentos e raiva contra pessoas que são diferentes dela, querendo dominá-las de alguma forma. E olha que o final do filme até que foi leve. A ideia original do filme era que o Chris fosse preso acusado de matar todos aqueles brancos que o oprimiram durante grande parte da produção. Mesmo assim, o Jordan Peele acabou levando o Oscar de melhor roteiro original. Foi a primeira vez que um negro acabou ganhando o prêmio da categoria. Antes do segundo filme como diretor, o Jordan Peele foi produtor executivo de Infiltrado na Clã, o brilhante trabalho do Spike Lee, ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado nesse ano. Tem um detalhe curioso do primeiro encontro do Spike Lee com o Jordan Peele. O Spike Lee foi até a faculdade de cinema em que o Jordan Peele fazia para falar para os alunos, conversar, e ele não queria ir. Ele foi obrigado pela esposa e falou: pô, você tem que ir lá falar com os moleques, você é um dos grandes diretores da história do cinema, você tem que ir lá e falar, e conta a tua experiência e tal. E o Spike ele estava muito bravo, chateado, não queria falar e começou a dar patada em todo mundo. Só que a plateia também não ajudava muito, era um monte de perguntas, segundo o Jordan Peele, bem bobinhas, era uma plateia formada por pessoas, em sua maioria brancas, e o Jordan Peele foi lá, levantou a mão e falou: agora eu se consagro! Ele fez a pergunta e o Spike Lee foi lá e deu uma patada nele. Ainda bem que o Jordan Peele não guardou rancor e os dois fizeram Infiltrado na Clã para nossa alegria.
Agora o Jordan Peele tá chegando com Nós. Nesse filme, ele traz a história de uma família que viaja para passar um final de semana na praia e acaba sendo aterrorizado por pessoas idênticas a elas. O elenco é liderado pela Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por 12 anos de escravidão. Durante as entrevistas de divulgação, o Jordan Peele falou que o Nós tem uma importância de representação social, sim, para os negros. Afinal de contas, é raro a gente ver produções do gênero com protagonistas negros. A gente tem quase sempre o negro como coadjuvante que morre, é um dos primeiros a morrer, ou então ele fica até quase o final e morre para que a moça lourinha e branca e o bonitão lá acabem escapando. Só que o assunto principal do Nós pro Jordan Peele é o mal que existe em cada um de nós. Segundo Jordan Peele, a gente está sempre com medo do outro, do próximo, do desconhecido, mas nunca a gente olha para si próprio. Há sempre uma busca pela proteção, mas também serve como uma desculpa para esconder as nossas falhas. E como nós não atentamos de como podemos ser agentes para o estado ruim das coisas. No filme, o Jordan Peele utiliza referências desde os pássaros sobre um local calmo sendo abalado por um fato aterrorizante, passando pelo terror sem explicações de violência gratuita do Michael Haneke até o fantástico de Poltergeist. Nesse mundo caótico e sombrio que a gente vive, o cinema de terror tem um prato cheio para alegorias assustadoras sobre a nossa realidade. E é tão bom a gente ver caras como o Jordan Peele, o Darren Aronofsky, o Ari Aster, o David Lowery, o Robert Eggers e aqui no Brasil a Juliana Rojas e o Marco Dutra se aproveitando disso para criar grandes filmes. E eu atribuo o sucesso dos filmes do Jordan Peele ao fato dele apontar para questões incômodas, delicadas, que muitas vezes a gente tenta esconder ou deixar para lado porque ou a gente conhece alguém que é assim, ou até nós mesmos somos assim, e feito tudo isso de uma maneira que não é panfletária e também muito divertida, com entretenimento de primeira. É um cara que a gente tem que ficar de olho a cada novo filme que está lançando. É isso, esse foi mais um videocast do Cine7. Tô deixando aqui na descrição links para as críticas do Corra e em breve do Nós lá no site do Cine7. Beleza? Na próxima sexta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta com mais uma filmografia. A gente se encontra lá. Tchau!